Boa tarde. Hoje, dia 28, domingo, aqui estou eu novamente nesse meu 17º dia. Aliás, 17º vídeo. E não é um dia muito alegre. Horas atrás eu acabei perdendo um cachorrinho, linguicinha. E ontem à noite ele veio a morrer. Ele tinha cerca de 16 anos, mais ou menos, e para mim foi um exemplo, sabe? Porque ele, nos últimos anos, ele teve alguns problemas de saúde, pele, e ele teve problema de catarata, ele ficou cego, e além disso ele ficou surdo. E é interessante que ele se conduzia pela casa toda, né? Sem bater nos móveis. Ele tinha um faro, assim, uma coisa extraordinária e um apetite muito grande. Mas ele se foi. E isso é triste, né? Mas é uma decorrência da vida. Felizmente, ontem eu o deixei com a veterinária e inclusive até com a ordem explícita de que se por acaso um exame que ela ia pedir desse negativo, que ela procedesse a, enfim, sacrificasse o animal. E o exame não saiu a tempo, até ela fechar a clínica, levou o meu cachorro para a casa dela e lá ele faleceu, ele morreu. Mas é isso aí, a vida. Mas voltando à nossa questão, deixando isso de lado, é um fato consumado, todos nós temos que passar por isso. Gostaria de tê-lo aqui do meu lado, mas infelizmente não é possível. E eu queria apenas voltar ao nosso velho problema, né? Que é a questão da arritmia. Eu estou, nesse momento, numa fase razoavelmente boa, né? E mesmo com o problema que houve com o Tonzinho, como eu chamava, o meu heróizinho, ele não tive piora, né? Enfim, passei pelo teste mais uma vez, fui o único, não foi o único. O ano passado eu perdi há menos de um ano eu perdi uma linguicinha que era muito ligada a mim. E também foi muito chato, muito desagradável, né? Mas eu queria apenas dizer o seguinte: eu sempre, de vez em quando, dou uma lida em artigos no Google, né? Não sou médico, então eu me valho do Google. E, inclusive, muitos médicos não gostam, acham que o paciente não deve ler matérias do Google por achar que não estão capacitados ou porque vão ficar influenciados por falsas notícias e uma visão do problema errada, coisa que o vale. Lógico, de uma certa forma, eles têm razão. Não é qualquer pessoa que pode ler. Eu posso. Eu tenho suficientemente um certo conhecimento, não é? Uma certa vivência, tudo, então eu leio. Eu leio e tiro as minhas conclusões, que procuro mantê-las dentro
dentro de um aspecto de normalidade. Então, dias atrás, eu estive lendo sobre a arritmia, mais um pouco, e a arritmia, na minha visão, ela está, eu divido ela em duas categorias. Uma é um problema do coração, é um problema que a pessoa tem no coração. E, inclusive, até devo lembrar a vocês que dias atrás, não muitos, um jogador de futebol num treino lá no Rio de Janeiro se sentiu mal, teve inclusive uma parada cardíaca. E, por sorte, felizmente, fizeram todos os procedimentos, reversão elétrica, provavelmente, e ele retornou. Quando isso aí aconteceu, pouco antes do término da notícia, eu virei para a esposa que estava sentada aqui e falei assim, olha, isso aí é um fato quase que certo que seja arritmia. E eu mal terminei de falar, a notícia confirmou. O repórter confirmou que ele tinha tido um problema de arritmia. Eu até falei para a esposa, falei assim, olha, esse rapaz, possivelmente ele não vai mais poder jogar futebol, porque era já uma reincidência. E tem um segundo aspecto ligado à arritmia, que é fora do coração. O coração é pura e simplesmente atingido, que é a questão do emocional, que é o meu caso. E nesse particular eu retorno ao passado para mais ou menos conscientizar a muitos de como pode começar um problema de arritmia. Estávamos no ano dos anos da década de 80, e eu, inclusive, tinha feito até pouco tempo capoeira, e eu tinha problema de pressão, também foi descoberto naqueles anos, não é? E sem querer, inclusive. Numa doação de sangue que eu fui fazer para um primo que tinha sido operado no coração, e quando o médico verificou a minha pressão, ele falou, você não pode fazer doação. Mas por quê? Porque a tua pressão está a 18. Você tem que procurar atendimento médico. Então, aí a coisa mais ou menos começou. E logo depois eu tive eu nunca tinha tido. Eu tive essa sístole, assim, isolada. E isso me chamou a atenção, eu fui conversar com um médico da Varig, um médico muito bom, e ele me explicou, falou assim, olha, muita gente tem, e não vamos nos preocupar com isso, porque é um negócio meio complicado, enfim. E depois eu tive essa confirmação com uma médica amiga, que também da Varig, né? E assim ficou. E, vez ou outra, eu tinha uma extrasístole. Só que isso motivado por problema emocional, problema que eu estava passando à época, emocional que eu estava passando à época. Com o correr do tempo, outros problemas emocionais aconteceram, que fazem parte da vida. Para isso nós estamos vivos, né? E a coisa foi se tornando um pouquinho mais mais comum, mais frequência. E isso eu já procurei um médico da Varig,
E eu tive a doença de minha mãe, né? Ela teve câncer, foi muito angustiante para nós, não teve jeito, ela teve que não poder operar, enfim, né? Foram cerca de 7, 8 meses, né? Em que a gente viveu, sabe, para ela e rezando para que ela sobrevivesse e não deu. Tudo isso aí acumulando, o que aconteceu? Aumentou, né, a questão da arritmia. Ela se tornou ainda mais frequente. Aí eu procurei médico e exame daqui, aí inclusive já estava no circuito a amiga, a doutora Sueli, e conversa com ela, tudo mais. Exames foram solicitados, aqueles exames, né, normais, ergométrico, eletrocardiograma, enfim, né? Eu só não fiz Holter à época. Esse aí eu não fiz. Mas outros exames eu fiz. E tudo normal, coração normal. O médico falou assim, não vejo nada de anormal. A própria Sueli também, olha, é melhor não se ligar e a coisa ficou por aí. Aí houve o problema da Varig. Como o problema da Varig atingiu o Aeros, que alguns de vocês devem lembrar, e foi terrível. No dia 12 de julho, ou de abril, de junho, acho que foi 12 de abril, foi uma data assim, de 2006, o governo decreta intervenção extrajudiciária no Aeros. E aí a casa caiu. Aquilo que eu ganhava, eu passei a ganhar 10%. Vamos supor, ganhava R$2.000, eu passei a receber R$200. Estava reformando a casa, tudo parou, tive que dispensar uma empregada que tinha aqui em casa, no momento em que a esposa também estava com uma complicação na perna esquerda, né? Que depois, posteriormente, ficou comprovado que ela tinha um desgaste no fêmur, né? Foi um sufoco para conseguir a cirurgia sem plano de saúde. E isso aí foi complicando. 2007 foi um ano muito difícil aqui em casa. Foi um ano em que faltou dinheiro, o dinheiro não deu para pagar todas as contas, quase que me tomaram um carro, por pouco me tomaram um carro, que ficou com prestações atrasadas. E aí o que aconteceu? Quando chegou em dezembro, do dia 27 para dia 28, na madrugada, 3h20 da manhã, a coisa aconteceu. Aquilo que eu estava já preocupado que podia acontecer, olha, falar para a esposa, olha, não sei, alguma coisa vai dar, não sei, não estou gostando, alguma coisa vai acontecer desse jeito, enfim. E aconteceu. Eu tive a primeira FA. E fui parar no Hospital São Paulo porque eu não tinha mais plano de saúde. Aliás, no Hospital São Paulo eu tenho que agradecer de coração, porque se eu não tivesse o cartão à época, porque eu fazia tratamento por causa da depressão lá, né? A Sueli tinha conseguido o cartão para mim, né? Com médica lá do Hospital São Paulo, eu não sei o que seria. Foram várias as minhas idas
ao Hospital São Paulo. Se me perguntarem, não teve um dia da semana, que eu possa ter dito, olha, esse dia eu nunca estive no Hospital São Paulo. Foi de domingo, foi de segunda, foi de sábado, foi de terça, foi de quarta, foi de quinta, principalmente à noite. Ou então de manhã cheguei a ter também problema. À tarde cheguei a ter problema. Né? Uma vez, tive 2 vezes, interessante, tive aqui no final da tarde. Imediatamente eu telefonei para a Sueli, né? E ela falou assim, vai lá para o hospital para fazer o eletro, para ver se a gente descobre alguma coisa, porque até então não tinha nada de anormal. E lá fui. A esposa nervosa dirigindo o carro, né? Chegamos lá nas imediações do hospital, era cerca de quase 7 horas da noite. Estacionamos o carro na Napoleão de Barros, a cerca de menos de 100 metros do hospital. De repente a arritmia cedeu. Ficamos lá parados cerca de meia hora. Como tinha cedido, falei assim, vamos voltar para casa. Chegamos aqui em casa, quando foi 9h30 da noite para 10 horas, pimba novamente. E lá corremos novamente lá para o Hospital São Paulo, onde eu passei horas naquele hospital. Então eu tenho um agradecimento muito grande ao Hospital São Paulo. Muito grande. Mas, voltando, o problema meu, como de muitos que estão aí desse outro lado, emocional. E não adianta, não tem Rivotril, não tem medicação. Que eu saiba, não tem medicação. E outros nomes de medicamentos tranquilizantes não funcionam. No caso da arritmia em que o coração está envolvido, quem está portando tem que fazer? Exame. Procurar um bom cardiologista, se possível um ritmologista, fazer os exames e verificar. E procurar inicialmente tratar com medicamento. Tem vários medicamentos, não muitos, mas tem alguns. Né? Ritmonorme, né? Atenolol, medicamentos já inclusive antigos, né? E outros, uns mais perigosos, outros menos perigosos. Tem medicamento que já tem décadas, né? E procurar resolver o problema com medicamento. E, se não houver possibilidade, então, procurar ver se resolve o problema com uma ablação, que é um tratamento mais invasivo, mas não tão invasivo como abrir o peito, coração aberto, nada disso. São catéteres que são instalados, etc. Existe todo um procedimento. Dentro daquilo que eu li, ele resolve todos os problemas? Bom, eu já falei a respeito. Um parente meu, casado com minha prima, ele fez 3 ablações. E eu já conheci uma pessoa lá no ambulatório de arritmia do Hospital São Paulo, que tinha até então, há quase 2 anos atrás, ele tinha feito 7. Mas é o que é possível. E verificar. Às vezes é mais complexo, tem que colocar um marca-passo, né? Tudo para ver se resolve o problema, para a pessoa ter uma vida o mais normal possível. Agora, no meu caso,
que não é exatamente coração. Meu coração é, para a minha idade, 82 anos, normal. Agora mesmo andei 1 quilômetro, não senti nada. Né? Andei 1 quilômetro, dei uma voltinha aqui antes do jogo, aí, que está tendo, né? Dei uma voltinha. Então, é complicado, porque não tem medicamento. Eu acho que a pessoa tem que procurar, sei lá, acupuntura, medicina alternativa, né? Acupuntura, como eu já falei, reiki, fazer um tratamento com reiki, procurar fazer relaxamento, se possível até entrar num local, por exemplo, yoga, né? Pode ser muito útil para um problema de arritmia, pode ajudar, né? Que mais? Homeopatia, e por aí vai. Não, até o momento não tem um medicamento que possa dizer, olha, esse medicamento aqui é próprio para uma pessoa que está com um distúrbio emocional, e esse distúrbio emocional, através do sistema autonômico, o sistema vago, né? Ele atinge o coração, e o coração então entra em arritmia, coisa que não tem. Eu, pelo menos, não conheço. Se alguém conhecer, pode me avisar. Agora, com relação ao cloreto de magnésio, eu não estou tomando mais. Eu estou tomando o de malato, estou tomando o trionato, que eu já falei, e está nisso. Não vejo grandes alterações, não vejo. Inclusive, eu acho que deveria haver uma associação, sabe? Como existe de pessoas que são ligadas a drogas, por exemplo, bebida alcoólica, né? Alcoólicos Anônimos. Eu acho que os portadores da arritmia deviam ter uma associação assim, sabe? Em que pudessem até discutir mais o problema e, quem sabe, com a participação até de médicos ajudando, sabe? De psicólogos ajudando. Eu, por exemplo, no Hospital São Paulo, eu fiquei por 2 vezes na frente de mestres da psiquiatria. Mestres, né? Juntamente, inclusive, com a Sueli, a doutora, né? E buscando uma saída. E eu não tive, porque aquilo que eu precisava, por exemplo, na época, um psicólogo que acompanhasse, que estivesse comigo, uma vez por semana, 1 hora, sei lá, 45 minutos, eu não tive essa possibilidade. Eu nunca tive essa disponibilidade, entende? Lá dentro do Hospital São Paulo, eu tenho o Dr. Luiz, que faz um trabalho psicossomático, e é importante. Agora, eu não sei se ele tem uma especialidade, porque ele é cardiologista, mas dentro da clínica homeopática, aliás, dentro da clínica, do ambulatório de arritmia do Hospital São Paulo, ele faz esse trabalho. Então, é um trabalho em que ele procura, né, conversar, né, pede exames e tudo mais, e fica assim. Agora, eu não sei se um psicólogo, vamos assim dizer, né, teria um algo a mais para
ajudar. E eu não tive essa possibilidade. Muito embora, antes de eu ter arritmia, lá por volta de 2004, eu estive num grupo de psicoterapia do Hospital São Paulo, que eu fui enviado pela doutora Sueli. E não adiantou, porque é muita confusão, entende? Imagine eu chegar a primeira vez lá, sentar numa cadeira, tinha lá uns 6 mais ou menos junto comigo, e bem à minha frente, um lá chegou e falou logo assim de cara para a psicóloga que tomava conta do grupo: olha, sabe uma coisa? Eu vou me suicidar, sabe? Eu vou levar minha filha. Eu amo muito ela e eu quero que ela me acompanhe. Foi assim. Eu grudei na cadeira, falei: por onde eu estou? Aonde eu estou? Eu grudei que eu não descolava. Eu não descolava. Lá eu fiquei durante vários meses. Também naquela época eu trabalhei como voluntário no Hospital São Paulo. Lamento profundamente ter saído, né? Não por desistir, por minha culpa, mas, enfim, é uma outra história. Mas foi assim. Lá fiquei. A psicóloga não tinha assim não tinha um preparo para conduzir um grupo, e no fim o grupo praticamente se desfez. Trouxe ensinamentos, e inclusive até uma vez valeu a pena, porque provavelmente eu salvei uma colega de infortúnio de uma tentativa de suicídio, se atirando da janela de onde nós estávamos. Eu corri, grudei nela, puxei-a por baixo, quase que ela me acerta o cotovelo no rosto. Aí ela tombou para o chão, aí o pessoal juntou, ajudou, aí chamaram o médico e tudo mais. Ela teve uma crise, né? Uma crise psicótica, né? E aí ela foi retirada da sala. Então eu acho que a minha participação lá valeu por isso, porque não acredito que ela fosse morrer, dependendo da queda, porque embaixo de onde nós estávamos era um sobradão, né? Na Coronel Lisboa, um sobrado, nós estávamos no andar de cima, tinha a janela e embaixo tinha um jardim. Então ela ia cair no jardim, mas possivelmente ia se machucar, né? E de repente, se caísse de cabeça, podia quebrar o pescoço. Então aí poderia até morrer, né? Foi inusitado. Todo mundo ficou olhando, né? Então é complicado. Mas olha, eu não quero me estender mais. Eu acho que cada um tem que procurar um caminho. E não ficar atento só. Se o medicamento estiver dando certo, estou bem, eu estou mesmo que esteja tomando o Ancoron, né, que tem um princípio ativo, é meio complicado, não é o princípio ativo. Se estiver andando, funcionando bem, não mexe. É como diz assim, sabe? Time que está ganhando não se mexe. Agora, se por acaso não estiver bem, tem que procurar. Tem que ver o que pode fazer. Se tiver possibilidade, uma psicoterapia, né? De preferência individual, com um bom psicólogo ou psicóloga, enfim, coisas desse tipo. Eu acho que... E aquilo que eu já falei. E rezar. Rezar, rezar, rezar. Eu desejo a vocês, ao Penha, não esqueci dele, que tem tido contato pessoal, que os pouquíssimos, né? Veja bem, eu fiz o 16º vídeo há 2 semanas atrás. Sabe quantas visualizações teve até agora? 30. Em compensação, no YouTube, tem matérias que não valem picas nenhuma.
e que tem milhares de visualizações. Entende? Milhares de visualizações. E não vale para nada. Entende? O sujeito coloca lá na Lua um ser estranho que provavelmente manipulado por computador, que o que hoje o computador não faz. Putz, um monte de visualizações. Ou então coloca seres em Marte, um monte de visualizações. Nada, vamos assim dizer, notificado pela NASA, que é um organismo que cuida disso aí. Pura picaretagem, na minha modesta opinião. Fora as outras coisas aí, com relação à nossa querida e amada política, né? Um abraço para vocês, um bom domingo e até uma próxima oportunidade, se houver. Hasta la vista, babies.